Fala aí, meus consagrados, meus raposos belgas. Tá começando aquele vídeo maroto que a galera adora assistir, porque se trata de uma análise de uma contratação, para você saber detalhes do reforço contratado, como que ele chega, qual o histórico recente dele e outros diversos detalhes. E o jogador que vamos falar hoje é Matheus Bidu, lateral esquerdo que chega do Guarani. Quais são suas características? Ele é mais de ataque ou de defesa? É bom jogador, igual tá todo mundo falando, ou é só conversa fiada? É verdade que ele estava sendo disputado por times da Libertadores? Se é tão bom assim, por que veio jogar a Série B no Cruzeiro? Tudo isso eu respondo para vocês nesse vídeo. Antes de iniciarmos, quero lembrar você de que só no canal 011 você ganha camisas do Cruzeiro pagando apenas R$ 8,00 por mês. É o nosso clube de membros, onde você paga esse valor e concorre a sorteios onde você tem muita chance de ganhar. Além de outros inúmeros benefícios que você só descobre se tornando membro, clicando aqui embaixo em Seja Membro. Então, se você tiver interesse ou se você se tornar membro, clica no link da descrição e manda uma mensagem para confirmar a sua assinatura. Se não fizer isso, ela não vai ser confirmada e você não vai poder concorrer e nem ter acesso aos outros benefícios, beleza? Mandar um salve pro Ival Rivera, Orlando Silva, a Kathleen Souza, a Janaína Silva, o Marcos Vale, o Rafael Mahatma, o Bruno Zica, o Matheus Assis, o Fark e o Saulo Teodós. Obrigado por ajudarem o canal todo mês. Não esquece também de deixar aquele likezão para ajudar no engajamento do vídeo e do canal, além de se inscrever para te bater aí os 20 mil inscritos, estamos muito perto. Digo bora e roda a vinheta. Matheus Lima Beltrão Oliveira Valim, mais conhecido como Matheus Bidu, tem 22 anos de idade e nasceu na cidade de São Paulo. Apesar de ter nascido na capital, ele foi começar sua carreira dentro do futebol no interior paulista. Aliás, começar a carreira e começar a se destacar. Isso porque ele foi revelado pelo próprio Guarani de Campinas em 2019 e no ano seguinte ele começou a aparecer para o futebol brasileiro jogando a Série B pelo time campineiro. Em 2019 ele fez apenas 4 partidas pelo profissional, mas já em 2020 foi quando tudo começou para ele. 41 jogos disputados, sendo que em 38 ele foi titular. E pelos números a gente consegue ver que foi uma titularidade merecidíssima, tendo em vista que ele teve 9 participações em gols, destacando 4 gols e 3 assistências. Outro destaque que eu faço sobre esse 2020 dele é que ele só ganhou essa condição de titular por conta de um velho conhecido da torcida do Cruzeiro, Felipe Conceição. 2020 foi o ano que ele conseguiu aquele destaque no Guarani, e um dos trabalhos pelo qual ele foi bastante elogiado foi justamente ter dado chance aos jogadores que eram das categorias de base, sendo o Matheus Bidu um deles. E só para terminar esse 2020 do Matheus Bidu, ele terminou a temporada sendo o grande destaque do Guarani e, consequentemente, apareceram clubes interessados nele, sendo o principal deles o Cruzeiro. Mas o valor alto da sua multa, de 8 milhões de reais naquela época, impediu qualquer possibilidade de negociação. Vocês já viram aí um pouco sobre o 2021 dele, mas agora eu estou passando na tela um detalhamento maior de como foi a temporada passada do Bidu. E só para poder dar os devidos créditos e também reconhecer esse excelente trabalho, essas imagens eu peguei no canal FBTV, que para mim é o melhor canal que existe de scout de jogadores. O cara é muito fera, eu recomendo muito que todos vocês vão lá depois do vídeo dar uma passada no canal dele e dar aquela moral. Voltando aqui pro 2021 do Matheus Bidu, deu para ver que os números dele só melhoraram em relação a 2020, ou seja, ele manteve algumas estatísticas boas e outras ele melhorou ainda mais. Terminou o ano, mais uma vez, sendo o melhor jogador do Guarani e também, pelo segundo ano consecutivo, o melhor lateral esquerdo da Série B. Ao todo, sua passagem pelo Guarani obteve os seguintes números: 86 partidas, sendo 83 como titular, 8 gols marcados e 8 assistências dadas.
Para vocês terem uma ideia de como ele é um lateral de muito potencial, o Guilherme Arana, do Atlético Menin, e considerado o melhor lateral esquerdo do Brasil, tem 93 partidas, 10 gols marcados e 15 assistências desde que chegou ao rival. Isso porque ele está numa equipe infinitamente melhor que o Guarani em termos de elenco. E o Matheus Bidu, sem ter um time de muita qualidade ao seu redor, conseguiu números semelhantes ao melhor lateral esquerdo do país, com quase a mesma quantidade de jogos disputados. E com certeza o mais importante disso tudo, ele chega ao Cruzeiro no melhor momento da sua carreira até então. Agora vamos entender o que faz o Matheus Bidu ser tido como um dos melhores da posição e também o que possa vir a ser prejudicial nessa passagem dele pelo Cruzeiro. Vocês já viram aí como que ele tem muita participação no jogo ofensivo, né? E isso tem explicação. O Matheus é um lateral esquerdo de muita ofensividade e que participa bastante no ataque. Tanto que no mapa de calor dele, a gente consegue ver que ele é muito atuante na meia esquerda. Isso pode significar que ele pode ser aproveitado na frente como um ponta? Provavelmente sim, mas vale destacar que ele nunca jogou assim no Guarani. É só ver no mapa de calor que ele aparece bastante na meia esquerda, mas não chega na linha de fundo igual a maioria dos pontas. Então, seria uma experiência nova para ele e que demandaria uma adaptação ao setor. Mas eu não acho que nesse primeiro momento ele será utilizado dessa forma, até porque o Pessolano gosta de laterais que participem bastante na construção de jogadas, mas ele não faz lateral virar ponta a menos que realmente precise. Então, ele deve ser utilizado primeiramente, na minha opinião, como lateral mesmo, sua posição de origem. Agora, uma questão que eu sempre procuro nos laterais: sabe cruzar? No caso, o Matheus Bidu poderia facilmente dar aulas de cruzamento. As suas estatísticas referentes a esse fundamento são excelentes para o contexto do futebol brasileiro, onde os laterais precisam dar 10 cruzamentos para um chegar em boas condições para o atacante. Já o Bidu não. A média dele em 2021 foi de cruzar 3 para acertar 1. Quase 35% de acerto nas bolas levantadas. Como eu falei, para o contexto do futebol brasileiro, é um número muito bom. Melhor, por exemplo, que do nosso lateral direito, que chegou recentemente, o Gabriel Dias, que de 50 cruzamentos na temporada passada, acertou 5. Mesmo sabendo que eles possuem características diferentes, sendo o Gabriel Dias um lateral mais defensivo, ainda assim um lateral tem que saber cruzar. E nisso, o Matheus Bidu se mostra excelente. E o Gabriel Dias, que ele precisa botar o pé na forma. Uma outra característica que eu julgo importante para laterais: sabe atacar e defender com a mesma intensidade? No caso do Matheus Bidu, também sim. Ele é um lateral que sabe fazer bem os dois, apesar de que ele é melhor no ataque. Mas ainda assim, ele tem algo curioso, mas que também reforça essa questão dele saber defender também. A sua altura é de 1,72, mas mesmo assim ele conseguiu ganhar quase que 50% das disputas aéreas na temporada passada. Ou seja, tamanho realmente não é documento para ele. E o número de roubadas de bola que ele fez também não é um número ruim, mas como eu falei, a gente pode esperar que ele ajude muito mais no ataque. Se fosse para colocar uma característica não muito positiva, acredito que seria o temperamento e disciplina em campo. Ele é um defensor que tomou uma quantidade razoável de cartões amarelos na última temporada, foram 11 cartões amarelos, e recebeu um cartão vermelho. Outra situação que reforça esse achismo meu nesse lance de temperamento é uma briga que ele teve com o volante Rodrigo Andrade, ex-companheiro de Guarani. Os dois trocaram socos após uma partida contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista do ano passado, e um jogo que, curiosamente, o Guarani havia vencido. Mas assim, eu tô colocando isso aqui meramente por colocar. Eu não acho que ele faça muito esse perfil explosivo e que ele vai prejudicar o Cruzeiro com indisciplina. Até porque isso pode ser coisa da idade, já que ele tinha 21 anos nesse episódio e geralmente jogador com essa idade ainda está desenvolvendo uma maturidade dentro da sua carreira.
Matheus Bidu chega emprestado até o fim da temporada e com um passe fixado num valor que não foi divulgado. Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, ele chega ao Cruzeiro sem renovar o seu contrato com o Guarani, cujo vínculo se encerra em março de 2023 e a multa rescisória é de 10 milhões. Diferente do que havia sido informado antes pela imprensa, ele só vai renovar com o Guarani se o Cruzeiro não exercer o direito de compra no fim da temporada. Chamou atenção o fato de que ele era sondado por times da Série A, como Internacional, Fluminense e Santos. Esse último, inclusive, que era o favorito para contratá-lo. Só que mesmo assim, ele preferiu jogar a Série B pelo Cruzeiro, muito provavelmente pelo projeto apresentado pelo Ronaldo e a nova diretoria. Ano passado, o Cruzeiro ainda era aquele time que prometia pagar e não pagava. Hoje em dia, a coisa mudou. Tem um cara sério e respeitado comandando o clube que cumpre o que ele promete e tem uma tendência a sempre dar preferência para jogadores jovens como o Bidu. Na minha opinião, essa tem tudo para ser a grande contratação da temporada. O Matheus Bidu já poderia estar jogando em times de ponta aqui no Brasil e fico até espantado em ver que ainda assim ele optou por continuar jogando a Série B. É pelo Cruzeiro, um gigante? Sim, mas mesmo assim ele tinha a chance de jogar a Libertadores, a Série A, ter jogadores de mais qualidade ao redor dele. No entanto, ainda assim ele quis jogar aqui. Eu só fico na dúvida para saber realmente o valor que está fixado no passe e como que vai ser esse lance da utilização dele em campo. Será que o Pessolano vai colocá-lo como um meia esquerda? Será que o Matheus Pereira vai rodar? Porque o Rafael Santos começou bem a temporada. Então realmente são perguntas que eu estou curioso para ver as respostas. Só que mesmo assim tem tudo para ser a melhor contratação do Cruzeiro para a temporada. E você? O que achou dessa contratação? Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou da chegada de Matheus Bidu. Se gostou do vídeo, se concorda com a minha opinião ou então se discorda. E também deixa aquele likezão cabuloso aí embaixo para ajudar o canal. E não esqueça de se inscrever para a gente continuar crescendo cada dia mais. Fechou? Tamo junto, valeu, é nóis.